Nós vamos ver hoje os estudos de intervenção. Os estudos de intervenção são... O principal deles é um ensaio clínico randomizado. Nós vamos procurar não ficar só no ensaio clínico randomizado. Okay? Os estudos de intervenção, eles dizem respeito, olha, após conhecer a natureza da doença, o diagnóstico, nós já vimos algumas coisas dos ensaios observacionais, tanto de diagnóstico quanto de etiologia e de prognóstico, ou seja, você conhece que um doente tem uma doença, estudo clínico. Determina como é que deve ser a evolução clínica daquela doença. A próxima pergunta é se há alguma intervenção que melhora o desfecho. Né? Lembrando de que o tratamento ele não se faz para o diagnóstico. Né? Não se faz para uma doença. O tratamento se faz para o prognóstico. O que você quer alterar é a intensidade de sintomas, a evolução clínica do doente e, eventualmente, até curar a doença. Então, você primeiro precisa saber um pouco sobre o prognóstico da doença, porque é no prognóstico que você vai atuar. Os tratamentos atuam sobre os desfechos que as doenças levam nos seus doentes. Muito bem, isso parecia claro, mas talvez não ficasse claro na linguagem para todo mundo. No nosso mesmo esqueminha, nós saímos de uma suscetibilidade, diagnosticamos a doença, conhecemos o desfecho, e a intervenção pode vir tanto para poder alterar a evolução clínica da suscetibilidade no desenvolvimento da doença, ou da doença no desenvolvimento dos seus desfechos, sejam desfechos sintomáticos, biológicos, né, alguma alteração sanguínea, algum dado clínico, ou mesmo algum dado clínico significativo, diminuição de mortalidade, satisfação clínica do doente, uma série de coisas dessa natureza. Então, o mais óbvio, o que vem sendo feito ao longo da história da humanidade, são ensaios clínicos não controlados. Né? O pai e a mãe fazem para uma criança um ensaio clínico não controlado. Um xamã, um sacerdote de uma tribo faz ensaio clínico não controlado. Né? Numa determinada população de doentes, ele faz uma determinada intervenção e espera que a maior parte desses doentes melhore, não melhora, muda a intervenção. Nós estamos fazendo isso o tempo todo. Então, o ensaio clínico não controlado não é uma abstração da epidemiologia clínica. Ele é uma coisa que a gente naturalmente busca no nosso dia a dia para poder diminuir o nosso sofrimento, ou o nosso sofrimento de quem, de alguma forma, nos interessa. Né? Familiares, pacientes e assim por diante. O estudo não é longitudinal, primeiro tem o fator, depois tem o desfecho. Né? Ele é não controlado, porque todo mundo recebe o tratamento. Você não controla, eventualmente, ao longo da história não houve ensaio clínico controlado. Né? O primeiro ensaio clínico controlado, acho que nós já vimos aqui, né? Foi o estudo do Lund, com o escorbuto, na metade do século XVIII, 1750, por aí, no qual ele utilizou num barco 12 marinheiros e fez 6 tratamentos diferentes, um deles com limão e laranja, suco de limão e laranja, comparou com vários outros. Acho que isso está bem no na nossa aula de ética, né, que faz um histórico dos ensaios clínicos. Acho que essa aula nós não tivemos aqui ainda. Então, antes do século XVIII, não havia ensaio clínico controlado. Né? É uma coisa bem recente. Ele é um experimento, que é uma intervenção. Você não tem isso na natureza. Vai observar isso ao longo do tempo, mas ele tem um grande potencial de vício. E os vícios, principalmente de confusão. Será que os doentes melhoraram por causa da intervenção ou melhoraram por causa de outras causas? Então, eu acho que o próximo slide é o slide mais importante da obra. Tá?
É legal, né, quando a gente dá uma sinalizada assim, né? Por que ensaio clínico não controlado tem problema de gravidade? Por 6 razões básicas, né? O primeiro deles é quando você tem um desfecho clínico que é imprevisível. Então, quando você tem um desfecho clínico que é imprevisível, você não sabe se uma determinada intervenção ela pode melhorar ou não melhorar, diminuir ou não diminuir a dor. É melhor você utilizar um ensaio clínico controlado, né? O segundo é quando a melhora clínica é previsível. Então, quando a melhora clínica é previsível, principalmente para doenças curtas, por exemplo, para a gripe, né? Tudo que você fizer para a gripe no primeiro dia vai piorar, né? E tudo que você fizer para a gripe no segundo dia vai melhorar. Coisa melhor que tem, essa já é um dito lá da época dos meus professores de clínica médica, provavelmente mais antigo, é quando você estiver gripado, é bom quando você já tomou algum remédio, ou já foi no médico e vem no segundo médico. Porque tudo que o segundo médico te receitar, ele possivelmente vai melhorar. Nas primeiras 24, 48 horas, você vai piorar. E depois você vai melhorar. Isso já é previsível, né? Como é que qualquer remédio que você fizer, depois de 48 horas, o doente vai melhorar? É só ensaio clínico controlado que você pode identificar isso. E quando a diferença entre o momento da intervenção e o desfecho é muito curto, muito provavelmente ela é uma doença que não é suscetível a ser estudada por ensaio clínico. O terceiro é efeito placebo. Praticamente, todas as doenças têm um determinado... Todos os doentes tendem a se sentir melhor pelo fato de poder imaginar que estão recebendo um determinado tratamento. Isso acontece muito com as doenças que não levam à morte, né? Principalmente as doenças mentais, ansiedade, depressão, dor, desconforto. Você sempre tem 20%, 30% dos doentes que se sentem melhor, não por um efeito farmacológico, mas por um efeito de que estão tomando alguma coisa e isso faz com que a gente se sinta melhor, né? Eu gosto de me sentir confortado pelas pessoas que estão ao meu redor, meus familiares, quando eu estou doente. Isso me faz melhorar sistematicamente. Ou quando eu tenho algum problema, eu sinto fato de eu ir no médico, eu já pareço que no dia seguinte estou um pouquinho melhor. Agora, vem 3 outras que são mais fáceis da gente poder medir. Quarta é o efeito Rotor, que é o fato de que as pessoas têm uma tendência a se comportar melhor quando elas estão sendo observadas e estão sendo submetidas a um determinado tratamento, né? Esse efeito Rotor, ele vem do nome de uma empresa de energia elétrica, né, tipo Copel, no século X, em Chicago, no qual ela tinha interesse, na verdade, de vender mais iluminação, era uma empresa privada, para as fábricas têxteis. Então, ela contratou uma fábrica têxtil e disse assim, olha, nós vamos fazer um estudo com os teus funcionários e nós vamos mudar o grau de intensidade de luminosidade nas diversas salas que você tem aqui para produzir lá tecidos, e a gente está querendo demonstrar para você poder acreditar. Você vai ver que quanto mais iluminada for uma sala, mais os funcionários vão produzir tecidos de boa qualidade. E isso se disseminou pela empresa. E todo mundo ficou sabendo que estava sendo avaliado, né, ou analisado o seu comportamento pela diferença de luminosidade. E, no final das contas, se comprovou que não houve nenhuma diferença, né? E a tentativa de explicar isso foi porque aqueles que trabalhavam com luminosidade menor sabiam que estavam sendo
analisados e tiveram um desempenho melhor. Então, isso parece acontecer sistematicamente. Aquelas pessoas, quando elas entram no estudo, parece que quando elas voltam pela segunda vez, né, o reumatologista que está tratando artrite reumatoide, tem um anti-inflamatório novo, ele diz assim, e daí, a senhora está melhor? Não, parece que eu estou melhor, doutor. Eu me senti menos, estou menos rígida, a dor diminuiu. Então, tem um componente, que não é efeito placebo. O efeito placebo, ela não saberia qual é o remédio que ela está sendo utilizada. Né? E sim, o efeito Rotem, a pessoa gosta, de alguma forma, quando tem outras coisas acontecendo, quando ela gosta da equipe médica, quando ela gosta do tratamento que está recebendo, ela quer colaborar com uma coisa nova, né? A pessoa não vem com uma artrite reumatoide, faz 30 anos, talvez, uma artrite reumatoide, de repente vem alguém dizendo que tornou a coisa que ela quer, contribui para aquilo seja melhor. Então, efeito Rotem geralmente acontece nos ensaios clínicos não controlados. Quarto é a tal da regressão à média. A tendência é de que a gente inclua um doente sempre no momento em que ele estiver pior. Numa doença que flutua. Por exemplo, a ansiedade. Né? O doente, ao longo de um ano, ele tem períodos em que ele está mais ansioso, tem períodos em que ele está menos ansioso. Se ele vai no ambulatório de ansiedade, qual é o momento em que ele é mais provável de entrar nesse estudo? No momento, primeiro, que ele vai consultar. Né? No momento que ele tem mais ansiedade. Então, se ele voltar 2 meses depois, 3 meses depois, e ele melhorou, uma possibilidade é que seja pelo tratamento, mas a outra possibilidade é que ele apenas regrediu a sua mente. Né? Ele não é tão ansioso assim o tempo todo. Né? Isso acontece com quem tem crise de enxaqueca. Eu tenho períodos da minha vida. Aliás, tem algumas coisas que melhoram com a idade. Né? E uma delas é que a frequência de enxaqueca diminui. Praticamente não tem enxaqueca. Tive muito. Mas, enfim, acho que quem tem enxaqueca sabe que se passa períodos que você tem muitas crises de enxaqueca, períodos que você tem menos. Então, qual é a possibilidade de eu entrar num ensaio clínico que está estudando remédio para enxaqueca? É no período que eu estou com mais crise. O que vai acontecer depois? Eu vou melhorar por regressão à média. Hipertensão arterial, extrasístole ventricular, talvez com as nossas doenças de UTI isso seja menos frequente. Né? Mas com doenças ambulatoriais, a regressão à média é uma constante. E o último, talvez seja o mais frequente de ter todos aqui. Se eu faço um ensaio clínico não controlado, como é que eu sei que aquele remédio é bom? Eu vou comparar com outros estudos. Esses estudos são feitos em populações diferentes, em tempos e espaços diferentes. São outros estudos, em outros locais. São comparações históricas. Então, isso tudo leva, no seu conjunto, a vários problemas de validade com ensaio clínico não controlados, que a gente tenta evitar quando você faz ensaio clínico controlado. São todas as razões do porquê que cloroquina, hidroxicloroquina, não tinha nenhuma comprovação. Porque, primeiro, o resultado clínico vai ser imprevisível. Né? Alguns doentes vão melhorar, outros doentes vão piorar. Ou ela é muito previsível, 98% dos doentes vão melhorar. Né? Tem efeito placebo? Tem efeito Rotem? Tem regressão cinética. Tem comparação histórica, porque se comparava daí com os estudos da China, do Pilão, sei lá, de onde. Né? Então, aquele livro da Natália, Que Besteira, não sei se vocês ouviram falar, fala muito contra a acupuntura,
psicanálise. Psicanálise talvez seja um exemplo. Desculpa. Você tende a entrar na psicanálise geralmente no seu pior momento. Enfim. Então, é preciso que a gente tenha os ensaios clínicos controlados. Tomar cuidado com os delineamentos de séries temporais, né, nos quais a gente sai de uma população, faz uma intervenção, avalia um desfecho, e faz uma outra intervenção depois, e faz um outro desfecho depois. Os ensaios clínicos do tipo antes e depois. Aí eu antes fazia um determinado tratamento, e depois faço outro. Ele parece um ensaio controlado, mas não. Eles são 2 ensaios clínicos não controlados. Ok? Ensaios do tipo antes e depois, eles têm problemas de validade semelhante aos ensaios não controlados. Eles têm regressão à média, eles têm efeito Rotan, eles têm comparação no tempo e espaço diferentes, têm co-intervenções, né? Tem o efeito do aprendizado. Ou seja, neste momento aqui, que ele recebeu a primeira intervenção, muitos dos doentes aqui melhoraram. Por efeito Rotan. Ou teve mais efeito Rotan aqui do que aqui. Ou teve mais regressão à média aqui do que aqui. A gente não sabe. Nós aqui fizemos um dos primeiros estudos que a gente fez, em 2004, né, foi a aplicação do POTS 1, em 160 pacientes com choque séptico, em 5 hospitais aqui do Paraná. Né? O Hospital do Trabalhador, o Hospital de Clínicas, o Vita, acho que era Vita Curitiba naquela época, o Hospital Universitário de Londrina e o Hospital Universitário de Cascavel, como Pérez. Né? E o que a gente viu? A gente pegou um banco de dados e avaliou que a mortalidade dos doentes com choque séptico nossa era de 64%. A gente aplicou o POTS e viu que o resultado do POTS foi, depois, com 160 doentes, uma mortalidade de 48%. Então, houve uma redução do risco relativo de 24%. Né? Houve uma diferença de risco de 15%. 1 dividido por 15,6%, então o NNT de 6. Para cada 6 doentes, a gente que aplicava o POTS, a gente salvava uma vida. Fenomenal, né? Mas ele não é um ensaio clínico randomizado, antes depois. O que aconteceu? Principalmente aprendizado, né? Eles foram estudos que foram feitos em tempos diferentes. As intervenções que eram feitas aqui não eram só POTS. Aqui era um problema de um doente que estava abandonado na enfermaria, nas UTIs, no pronto-socorro. Aqui não, aqui é um doente que você dá atenção. Né? Eu acho que esse é um estudo muito mais de gestão, né? E de educação da equipe, de treinamento, do que mostrar que os dados de hipóteses são realmente benéficos. E aqui a gente não fazia nada. Aqui a gente fez. Então, os ensaios do tipo antes e depois, antes eu fazia uma coisa, agora eu faço outra. Mas um monte de coisa mudou nessa época. Antes eu fazia uma quimioterapia, hoje eu faço outra. Com essa quimioterapia, eu melhoro muito a qualidade dos meus doentes com leucemia linfocítica aguda. Calma lá, o outro que você fazia 10 anos atrás. Hoje os antibióticos para tratar a infecção são outros. Hoje você cuida muito melhor dos doentes em aspectos nutricionais, de prevenção de infecção, vários outros aspectos que têm impacto no resultado da quimioterapia do que não só a quimioterapia. Então, esses todos são problemas dos ensaios clínicos não controlados.
que eu acho que tem que ficar na mente, assim, né? Sempre que a gente está fazendo alguma coisa, a gente não sabe se aquilo realmente é melhor do que fazer outra coisa, a não ser que a gente compare, né? Geralmente, através do desenvolvimento do ensaio clínico randomizado. Por causa disso tudo, a fama do ensaio clínico randomizado, porque ele aumenta a validade dos resultados, né? Evitando, em grande parte, efeito Rota, regressão à média, comparação em tempos e espaços diferentes. Se o desfecho clínico for previsível ou imprevisível, ele vai acontecer nas duas cortes. Regressão à média vai acontecer nas duas cortes. Efeito placebo vai acontecer igual nas duas cortes. Rota vai acontecer igual nas duas cortes, né? Então, ele é fenomenal em termos metodológicos para poder controlar todos aqueles problemas de validade dos ensaios não controlados. Tudo bem? Isso é básico. Precisa editar. O delineamento, eu acho que é esse, né? É um grupo de tratamento, um grupo controle, a partir de uma população de estudo, e esses doentes são randomizados. Acho que nós vamos ter uma aula de randomização, né, Marcelo? Acho que está ali no quadro ali. Acho que hoje vai ser, talvez, a última aula da minha parte aí dos ensaios. A partir da semana que vem começa o... estatística. Começa um pouco de estatística, aí eu volto lá no final, né? Tá bom? Então, nós temos bastante para poder aprender com vocês, de ética e de estatística, com você e com a Jane. Tá? Espera um tempo e obtém os resultados, faz análise dos resultados posteriormente. Então, tem primeiro, a gente já passou por isso, né? O PICOT, tem que definir direitinho a anatomia da pesquisa, qual é a amostra, quais são as variáveis de interesse, as variáveis neste momento aqui que podem predizer um determinado efeito lá na frente, né? Você faz a alocação aleatória das intervenções. Nessa alocação aleatória das intervenções, se espera que esse grupo que recebe o tratamento A e o grupo que recebe o tratamento B, eles sejam diferentes apenas nesta variável. Porque as variáveis de predição, todas elas que estavam aqui, que você mediu, elas foram aleatoriamente distribuídas nos dois grupos. Então, os dois grupos tendem a ficar iguais ou semelhantes, à medida que vai aumentando o número de pacientes que são randomizados, exceto que um grupo tem o tratamento A, o outro tem o tratamento B. Espera um determinado tempo e você vai fazer análise dos desfechos posteriormente. A gente já viu que tem um dadozinho que a gente vai revisar cegamente. Acompanha as cortes e faz análise dos desfechos posteriormente. Parece fácil, mas é super difícil, né? Como a gente viu aqui, em todo o processo de poder ir delineando, desenhando o ensaio da Bruna, como está difícil hoje, né, de fazer a randomização, encontrar os doentes, depois tem todo o segmento aí ao longo desse tempo, até a medida dos diversos desfechos para cada um dos doentes. Muito bem. Aqui continuando a nossa visão geral aqui dos ensaios de intervenção, lembrar que esses ensaios de intervenção, eles foram, ao longo do tempo, principalmente depois da década de 60 e 70, né? Acho que talvez o problema da talidomida foi o elemento mais importante, porque a talidomida ela veio para um ensaio clínico, meio que pulando ensaios experimentais, né,
de uma fase inicial, rapidamente ela caiu no mercado, e ela causou tantos problemas, que fez com que o FDA, que já tinha sido desenvolvido naquela época, criasse critérios para que uma droga pudesse ser aprovada, que ela passasse por diversas fases. A primeira fase é uma pesquisa básica, uma pesquisa de doença da molécula, uma fase pré-clínica, geralmente com animais de experimentação, hoje cada vez mais com inteligência artificial, né? As entidades todas de proteção aos animais, cada vez hoje fazem mais restrições à utilização de animais para essa fase. Mas, enfim, se você passa desta fase da bancada e da fase de uma pesquisa animal, mostrando que, muito possivelmente, algumas variáveis fisiológicas, bioquímicas, podem ser impactadas com uma determinada droga para poder tratar uma determinada doença, você tem que começar a entender como é que essa droga se comporta em seres humanos. E aí vem os estudos de fase 1. Geralmente, os estudos de fase 1 são estudos com alguns voluntários, geralmente sem doença, são voluntários saudáveis, que ganham para fazer isso, né? Eu já tive a oportunidade de visitar alguns laboratórios desses, onde você vai ver, na década de 90, antes dessa fase de compliance, né? Nos últimos 12, 15 anos, ficou muito incomum, mas, pelo bem ou pelo mal, eu viajei muito, indo às custas de empresas, na hora que estavam lançando remédio, AstraZeneca, em Cambridge, Londres, a Lilly, Pfizer, eles levavam muita gente, muito brasileiro. Eu viajei um monte de vezes. Foi bom para mim, mas era numa fase que você meio que era comprado, né? Tinha muito disso. Você fazia uma viagem do jeito que você queria, a viagem lá era 2 dias, mas eu ampliava, podia comprar antes a passagem, depois, aí viajava um pouco. Enfim, isso nos últimos 12, 15 anos acabou completamente. Acho que tudo bem, né? Mas, enfim, vivi essa fase de ir visitar as empresas, aqueles prédios grandes, enormes, 10 andares, 15 andares, 2 hectares de construção, enormes. Aí você via lá em uma parte que era pequeno de um hospital, um troço impressionante, umas pessoazinhas assim andando, olhando pela janela, um solinho correndo, né? Sentando naquelas cadeiras de dentista. Eram pessoas que estavam ali sendo submetidas à infusão de remédios e medindo sangue toda hora, diurese toda hora. Então, eu pude ver essas coisas desses voluntários. Você vai injetando droga em doses homeopáticas, vai aumentando a dose e vai vendo que resultado isso faz, até dar um pouco de efeito colateral, um pouco de febre, um pouco de cansaço, aí você para. E elas ganham para fazer aquilo, sai de um estudo, aí vão para casa, passa um tempo e volta outra vez para o próximo estudo. Incrível, né? Aí você vai para os estudos de fase 2, aí você determinou a dose. Determinando a dose, aí o próximo passo daí é começar a estudar alguns poucos pacientes, né? Aqui não é voluntário, sabe? Segurança em alguns poucos pacientes já com a doença em si. Você já tem 2 doses, habitualmente, na dose, você vai testar e vai tentar evidenciar se já tem algum efeito ou não. Depois, os estudos de fase 3, que são os estudos que a gente, de modo geral, aqui participa, quando a gente tem as empresas que patrocinam os estudos lá na Santa Casa, né? E isso tudo, os estudos de fase 3, têm a visão, por uma empresa de laboratório, de que essa droga seja aprovada pela FDA. Então, quem determina como é que esses protocolos são feitos, no final das contas, é o FDA e o EMA, né? A Agência Europeia de Medicações. Então, os estudos, todos eles são
protocolos que são aprovados por diversos conselhos da FDA antes de chegar aqui. E quando chegam aqui, eles passaram por diversas fases regulatórias. A gente ou aceita participar ou não aceita, a gente não vai discutir o protocolo. E quando esses estudos funcionam, essas drogas funcionam, elas caem no mercado. Ainda assim, ainda tem que fazer os estudos de fase 4. Então, para as drogas novas, quando elas saem no laboratório, muitas das empresas vêm, doutor Álvaro, na época eu estava na beira do leito, o senhor pode aí, quando o senhor usar tal antibiótico, usar tal droga, eu quero que o senhor anote aqui se teve alguma complicação, alguma intercorrência, alguma coisa, não. Né? E isso é importante, porque num estudo de fase 3, de modo geral, você estuda 500 doentes, 1.000 doentes, 1.500 doentes. Então, se você tiver um efeito adverso, que ele ocorre em 2%, 3% da população que toma o remédio, a mais do que a população que não toma, você não percebe isso num estudo com 500 doentes. Você só vai perceber isso num estudo com 8.000, 10.000, 15.000 doentes. Né? E se for daí um evento adverso grave, uma lesão hepática, uma lesão renal, uma diferença de 1, 2% a mais, que você não percebe no estudo de fase 3, você só vai perceber no estudo de fase 4, pode ser uma catástrofe para a população que vai receber, porque você vai utilizar isso em milhares e milhares de pacientes. No estudo de fase 4, então, você não está mais buscando eficácia ou efetividade da droga, e sim tentar definir novas reações adversas das drogas. É assim meio que funciona essa regulamentação desses ensaios clínicos hoje. Né? O estudo de fase 1 até o estudo de fase 4. Okay? Estudos pré-clínicos, estudo de fase 1 com poucos participantes, estudos de fase 2 com um número já de algumas dezenas, dependendo da toxicidade da droga, só doentes que têm uma doença muito grave, menos tóxica, doentes menos graves. Estudos de fase 3, são os estudos com centenas, alguns poucos milhares de doentes. Aí você passa por uma aprovação do FDA e depois os estudos de fase 4. Ok? Bem, tudo isso para poder tentar buscar se o estudo tem validade ou não. Né? Tentando escapar dos ensaios clínicos que não são controlados, porque eles são ricos em problemas de validade. Os estudos, os ensaios controlados, você já tem menos problemas de validade. Então, como sempre, primeiro, eu preciso estudar no estudo se tem validade interna, para depois entender se eu posso exteriorizar isso posteriormente. Nós também já vimos isso. Toda essa validade, do ponto de vista da epidemiologia clínica, é analisar se tem vício ou não, se tem erro sistemático ou não. E do ponto de vista da estatística, é ver se tem acaso ou não. Sempre tem duas fontes de erro para tudo que você for fazer na tua vida. Eu gosto de achar que isso não é só um aspecto da epidemiologia clínica. Né? Pode ver que tudo que vocês medem, aquilo que vocês fazem, sempre tem um problema. Ou porque tem um vício de aferição, um vício da maneira como se enxerga aquilo, ou aquilo está acontecendo por acaso. Tem só essas duas fontes de vício em tudo. E nos ensaios clínicos também. Então, só relembrando, quando a gente faz observações particulares, ou seja, eu faço um ensaio clínico, eu quero ver se esse ensaio clínico ele é verdadeiro, se ele teve uma diferença, entre um desfecho ou não teve. Mas eu não sei qual que é a realidade. Que a realidade ela nunca é, filosoficamente, fisicamente, ela nunca é observável. Concorda? Sim, passamos essa fase também. Então, se você não consegue observar a realidade, você só consegue inferir a partir das observações que você faz. Quando você faz um ensaio, esse ensaio pode mostrar que uma droga é boa ou que uma droga não tem diferença com relação ao tratamento. E você quer saber se
na realidade, ela existe diferença ou se a realidade não existe diferença. E aí tem os 4 pontinhos, né? E a droga mostrou que ela é diferente com relação ao seu tratamento alternativo, ao seu placebo, ao seu controle, e a realidade realmente tem, ele é um verdadeiro positivo. Se ela mostra que tem diferença, mas na verdade não tem, ele é um falso positivo. Se o resultado do estudo mostra que não tem diferença, é muito semelhante uma coisa ou outra, aquilo pode ser um verdadeiro negativo, se ela realmente representa a verdade, a realidade, ou se ela é um falso negativo. É sempre assim, filosoficamente. E na prática, como é que eu uso isso? Popper. Né? Como é que eu concluo que ela é verdadeiro positivo? Quando deu uma diferença. Eu só posso concluir que ela é verdadeiro positivo se eu concluir que tem baixa chance de ser falso positivo. Ou seja, se eu tenho uma diferença, eu primeiro vejo quais são as 2 fontes de erro. Vício e acaso. Se tem muito vício, tem muita chance de ser falso positivo. Então, eu não posso concluir que seja falso verdadeiro. Não tem vício. Então, qual é a probabilidade de alfa? Se a probabilidade de alfa for menos do que 5%, a chance de acaso é pequena. Então, se tem uma diferença, e tem pouco vício, e tem pouca probabilidade de acaso, ela não é falso positiva, ela é verdadeiro positivo até que prova em contrário. É assim que funciona, né? Agora, se os resultados são muito semelhantes, eu tomo aspirina e eu tenho AVC, e tomo placebo, tenho AVC, parece que são iguais. Será que não existe essa diferença mesmo? Eu não sei. Né? Eu nunca sei. O pesquisador nunca sabe. Mas ele pode dizer assim, olha, provavelmente, ela é um verdadeiro negativo. Por quê? Porque o estudo foi feito sem vício. Não tem vício de aferição, não tem vício de seleção, não tem vício de confusão. Eu controlei tudo, fiz bem feito. E a probabilidade de falso negativo, ela é baixa. A probabilidade de beta, ela é menor que na maior parte das vezes aqui de 20%. Aí eu concluo que ela é um verdadeiro negativo. Essa maneira de se buscar ver se o teu trabalho tem validade ou não. A gente já viu isso lá atrás, estou repetindo aqui, porque assim vai se tornando cada vez mais claro. Né? Por quê? Porque na hora que eu faço um ensaio clínico randomizado, eu vou avaliar o resultado da minha intervenção. Saio de uma população, aqui, faço uma distribuição aleatória do fator, vejo quem tomou a droga A, quem tomou a droga B, esperei um tempo, e vejo aqui que melhorou 40%, 60% não melhoraram. E que aqui melhorou 10%, 90% não melhorou. Estou tentando ampliar aqui. Então, há uma diferença? Há uma diferença. Como é que eu concluo que essa diferença é verdadeira ou positiva? Primeiro, tem que ver epidemiologia clínica. O estudo foi bem feito. Não tem vício significativo. Segundo, essa diferença 40 e 10, ela é estatisticamente significativa. A probabilidade de 40 em 100 é diferente da probabilidade de 10 em 100. Eu perto para o Marcelo, se virar nos 30, ele vai dizer, olha, para esses 200 doentes estudados, para essa diferença de efeito 40 a 10, a probabilidade de que isso tenha acontecido por acaso ele é de menor do que 0,00. Mais ou menos? É. Talvez não, porque o número eu acho que é pequeno. Né? Mas deve dar um 0,02, por aí, 0,01. Certamente abaixo do que 0,5.
Então, provavelmente, sim. Eles são diferentes. E como é que eu expresso isso? Eu expresso isso nessas três taxinhas. Né? Qual é a redução do risco relativo? A redução do risco relativo é a taxa de eventos no controle menos a taxa de eventos naqueles que estão tratados, divididos pela taxa de eventos no controle. Né? Então, o risco relativo aqui é 90 menos 60 divididos por 90. É isso? 30 dividido por 90, que dá 3. Eu acho que é o contrário, né? Dá 30%. Divididos por 10%, isso mesmo, é igual a 3. Né? Então, a diferença de risco relativo, se você tomar a droga, a chance que você tem de morrer é 3 vezes menos. Ok? E a redução absoluta de risco, ou a redução de risco absoluto, né? Que é de 40 menos 10 para cada 100 pacientes, certo? Dá 30 pacientes. Okay? E o NNT é igual a 1 divididos por 30. Deixa eu ver, eu estou me confundindo inteiro aqui. É 30%, né? Isso. Isso. O NNT aqui é enorme. Não pode dar 1 por 30. É 30%, eu acho. 30%. Isso. 1 dividido por 0,3. Dá 3,33. Tá, isso aí dá 3,33. 3,33. Então, para cada 3,33 pacientes que eu faço o tratamento, eu salvo uma vida. Ou salvo um desfecho desfavorável, se dentro ali fosse desfavorável. É isso? Tá bom. Me confundo com essas coisinhas aqui. E aí nós podemos classificar os ensaios clínicos randomizados de diversas formas. Nós podemos classificar por desenho, por objetivo, por metodologia, pelo tipo de randomização e por segmento. Então, vamos ver por desenho. Então, olha só. A gente já viu o ensaio clínico randomizado da forma mais genérica possível, né? Mais corriqueira, que é o chamado ensaios em grupos paralelos. Né? Ou seja, os grupos recebem intervenções distintas simultaneamente, no mesmo tempo. Ok? Mesmo desenhozinho, né? Um grupo, um outro grupo em paralelo. Então, ensaio em grupos paralelos. Eu também posso fazer ensaios cruzados, em crossover, no qual o grupo A, o grupo B, tem um desfecho aqui. Esse grupo A passa a receber o grupo tratamento B em um determinado tempo e o B, o tratamento A, em um segundo tempo. A gente já vai ver isso melhor ali na frente. Os ensaios podem ser fatoriais, ou seja, eu posso usar o tratamento A, tratamento B para uma determinada doença e também usar tratamento C e D. E aí eu tenho doentes que têm o A com C, o B com D, o B com C e o A com D.
Também vamos ver um exemplo disso. Os ensaios por conglomerados, um cluster, a gente chegou a querer usar aqui. E esses clusters, eles podem ser paralelos, ou eles podem ser fazendo introdução sequencial, que são chamados ensaios por cluster stepped wedge, né, em que todos os grupos de doentes vão sendo incluídos no estudo ao longo do tempo, de tal forma que eu tenho todos os agrupamentos com a intervenção e com o controle, quando termina a minha fase de alocação. Então, acho que o primeiro deles, para poder sair um pouquinho do ensaio clínico com grupos paralelos, é o ensaio clínico cruzado, ou crossover. Eu primeiro faço uma administração de um determinado tratamento, comparo com o controle. Faço a aferição dos desfechos, passo por um período em que esses doentes ficam sem tomar nada, faço a avaliação do desfecho outra vez, porque daí é a segunda linha de base. E aí esse grupo que tomou o tratamento, ele faz o controle, e esse grupo que tomou o controle faz a intervenção e faço a aferição novamente. Então, se eu tenho 100 doentes aqui, 50 doentes tomaram o tratamento, 50 doentes o controle. No final das contas, com 100 pacientes, eu tenho 100 que tomaram o tratamento e 100 que tomaram o controle. Fenomenal, né? Por que a gente não faz isso o tempo todo? A gente não faz isso o tempo todo porque os mesmos pacientes recebem, mas eu preciso de um período de... Eu tenho dois problemas, né? O primeiro problema é o carryover. Carryover é quando você carrega consigo o desfecho do primeiro tratamento. Vamos supor, uma infecção. Se eu trato uma infecção com o primeiro tratamento, eu não posso randomizar o doente para o segundo tratamento, né? Que ele já curou. Ou trato com um banco e trato para ele depois. O paciente fica com insuficiência. Faz banco e faz linezolida, mas alguns doentes vão curar com banco. Outros doentes vão curar com linezolida quando você fizer o segundo grupo. Aqueles que você está usando linezolida no grupo da VAN são aqueles que não melhoraram com banco. E aqui você está fazendo o banco para aqueles que não melhoraram com linezolida, né? Então, para doenças assim que se alteram muito o desfecho, você carrega no segundo período os efeitos do primeiro tratamento, né? Mesmo para doenças que são assim recorrentes, ainda assim tem, né? Por exemplo, enxaqueca. Você primeiro faz um grupo de tratamento, acompanha o estudante durante 2 meses, vê o número de crises que ele tem, com outro tratamento, o número de crises que ele tem. Quando você termina de fazer esse tratamento, de um modo geral, o doente está melhor nos dois. Ele não está no seu momento pior, né? Então, você carrega consigo o efeito daquele primeiro tratamento. Para tentar evitar isso, você impõe um determinado período que é chamado de período de washout, né? Um período em que você limpa os efeitos do tratamento anterior, para permitir que ele possa voltar ao seu estado primário novamente. Okay? Mas nós já vimos lá atrás que os dentes não voltam ao seu estado primário, né? Você nunca volta para o mesmo rio, do mesmo jeito outra vez, né? Você já mudou de alguma forma. Então, meus períodos de washout, às vezes, fazem com que os doentes que na fase 1 regrediram à média, na fase 2 eles não estão tão graves como eles estavam antes. Então, não é coisa fácil de fazer, né? Seja com dor articular, com inflamação, com enxaqueca, com crise de asma, por exemplo, né? Você achou que isso aí fosse
Puxa, isso aí vai ser muito legal de fazer com crise de asma, né? Criança faz uma bombinha, faz uma outra, durante 6 meses, aí você troca para uma outra. Mas elas mudam muito 6 meses depois, né? Se elas estão bem, de um modo geral, as crises são de menor intensidade, se elas passam 6 meses tratando bem, né? Então, enfim, não é fácil análise estatística, aparentemente, e mesmo do ponto de vista clínico, parece que as doenças são muito mais complexas do que a gente imagina que elas voltam à mesma situação que elas estavam no primeiro, como elas eram no primeiro momento da randomização. Você tem regressão à média, tem efeito Rotan, tem o efeito do aprendizado, né? A própria equipe passa a cuidar melhor dos doentes, né? Até em corte isso está acontecendo. Você vai aprender também a tratar melhor os doentes com azuda e metileno depois dos 30 primeiros doentes, quando vierem os outros. Então, eles não substituem completamente os ensaios clínicos randomizados. Mas uma coisa muito legal, que eu acho que elas disseminaram com as plataformas, são os delineamentos fatoriais, né? Qual você busca resolver 2 ou mais questões de pesquisa só com um ensaio clínico randomizado, né? Mas tem que tomar cuidado, ver se uma intervenção não interfere na outra intervenção. Eu me lembro bem, quando é mais ou menos isso que está aí, ó. Você pega um grupo de doentes com uma determinada situação clínica e você administra para um grupo o tratamento A e o tratamento B. No outro grupo, o tratamento A com o placebo B. No outro grupo, o tratamento B com o placebo A. E no outro grupo, o placebo dos dois. É o mesmo grupo dos doentes, no qual você tem aí 2 tratamentos sendo administrados e sendo avaliados ao mesmo tempo, né? Eu, em 2007, passei uns meses lá na Alemanha, e eles estavam fazendo esse estudo, que depois foi publicado no New England, do Bronkowski. Onde é que está o professor aqui? Ele está aqui, ele veio aqui. Mas, enfim, é um ensaio clínico randomizado chamado VISEP, publicado no New England, que avaliou insulina com amido na ressuscitação de pacientes com sepse grave, naquela época chamava sepse grave, né? Então, para o mesmo grupo de doentes, eles analisaram se você controlar a insulina, glicemia com a insulina no modelo Van der Werk. Desculpa. Aqui, né? Aqui, insulina. Insulina, né? As diferenças aqui de insulina, e, ao mesmo tempo, avaliando se o grupo que precisava de reposição de volume, recebendo solução de Ringer lactato ou amido, se eles melhoraram ou não. E esse estudo mostrou para o mesmo grupo de doentes 2 coisas: de que você controlar demais a glicemia causava mais hipoglicemia, e, ao mesmo tempo, que para o grupo que usava amido, eles iam mais frequentemente para diálise e até sobreviviam menos, né? Não havia muita razão por que a gente imaginar que você, fazendo amido ou não fazendo amido, interferia na glicemia, por exemplo, e na dose da insulina. Então, para o mesmo grupo de doentes, parecia lógico você estudar esses 2 grupos, né? Mas eles levaram 1 ano para conseguir publicar esse artigo no New England. Que o New England
achava de que, embora isso pudesse ser imaginado que uma não interferisse na outra, não estava seguro de que o amido eventualmente não atrapalhasse a interação da insulina no controle da glicemia. No final das contas, eles acabaram conseguindo publicar. Eu não tenho aqui, mas acho que os estudos fatoriais, onde eles são mais frequentes hoje, são com as plataformas, né? Tipo ReMap-Cap, por exemplo, né? No qual, na época do Covid, foi possível, numa mesma plataforma, você avaliar cloroquina, você avaliar dexametasona, avaliar alguns anti-inflamatórios, azitromicina, enfim, vários desses esquemas, né, para o mesmo grupo de doentes que tinham Covid. Eu, dentro da minha alucinação, já imaginei que o nosso banco de dados pudesse ser, em algum momento, uma plataforma para poder avaliar múltiplas coisas, né? Que sejam comuns, assim, do nosso dia a dia. Comparar duas drogas sedativas diferentes, 2 analgésicos diferentes, avaliar, sei lá, ringalactato com solução salina. E ainda quero fazer o estudo fazendo testosterona para os doentes que ficam mais do que alguns dias internados dentro da UTI, já que a gente agora consegue avaliar isso 30 e 90 dias depois. Coisas que sejam fáceis, que não precisam da indústria farmacêutica, que você não precisa necessariamente fazer um estudo só para poder avaliar cada uma dessas pequenas coisas, né? Mas randomizar, fazer com que os grupos sejam iguais na linha de base para cada uma dessas pequenas intervenções. Afinal de contas, um mês depois a gente tem 600 doentes, um ano depois a gente tem 7.000 doentes, né? E a gente não faz isso na linha de base, deixa muito isso para o médico do internamento, o primeiro médico, fazer a decisão de coisas que às vezes são distintas, mas que a gente poderia randomizar. Talvez um dia dê para poder chegar nisso. Querem dar uma parada ou querem continuar mais um pouco? Vai uns 15 minutos. Vamos lá? E nós terminamos daí os ensaios hoje. Então, a randomização por conglomerados, os clusters, né? Randomização por grupos, né? Que ajuda a controlar a contaminação. Por quê? Porque algumas coisas que a gente faz dentro da unidade de terapia intensiva não dá para poder fazer para um leito e não fazer para o outro, né? Acho que o exemplo típico é aplicar a escala, por exemplo, do A1C-PET por dia, né? Conversar com a família e explicar uma determinada situação clínica do doente e não conversar com a família no outro grupo. Então, tem algumas coisas de atividade que são uniformes para todos os leitos da unidade de terapia intensiva. E a gente chegou a pensar nisso, que talvez fosse bom na hora de você instituir, por exemplo, uma estratégia de usar ringalactato ou solução salina. Uma UTI só usa solução salina, e outra só usa ringalactato, como fez o SALT lá na Vanderbilt há uns 7, 8 anos atrás. Não randomizou paciente a paciente, randomiza unidade de terapia intensiva, né? Ou como a gente pensou que pudesse ser feito com a administração do azul de metileno, né? A gente também aprendeu aqui com o Alexandre de que a análise estatística é complicada, né? E aí não é doente por doente que você analisa por desfecho. Se é a unidade como um todo, e aí a diferença na unidade como um todo é mais difícil de você ter uma diferença estatisticamente significativa. Você precisa de uma amostra muito grande de doentes. Ok. Mas é mais ou menos isso que está aí. Ensaio clínico no qual você randomiza um grupo de doentes, um grupo de intervenção e um grupo não intervenção. E esse cluster, ele não é pacientes individuais. Ele é ou uma escola, ou um hospital, ou uma vila,
né? Ou, no nosso caso, uma unidade de terapia intensiva, no qual a gente pode randomizar as unidades de terapia intensiva para o grupo A, para o grupo B, e fazer isso até o fim, ou a gente pode fazer aquele esqueminha de stepwise, né? Então, no primeiro mês, você tem todas aqui com o tratamento B. No segundo mês, você tem A e aqui B. No terceiro mês, A, B, B. E depois A e B, depois de um determinado tempo. Então, cada unidade recebeu um tempo de uma intervenção A e outro tempo da intervenção B. Você tem todas as unidades recebendo dois grupos, mas sempre em momentos que, a partir de um determinado momento, ela está recebendo uma determinada intervenção, né? Quem faz bastante disso é o pessoal lá do Rio Grande do Sul, os estudos que o Rosa fez, avaliando essa intervenção do A1C-PET por dia, que já tem uns 6, 7 anos. Num grupo da unidade de terapia intensiva, ele aplicou a visita multidisciplinar. No outro grupo da unidade de terapia intensiva, aplicou assim, o ABIOR, né? Nós fomos convidados para poder fazer, para entrar no estudo, mas como todas as nossas unidades já faziam a intervenção, ou seja, já tinha a visita multidisciplinar, não tinha sentido entrar no estudo, se eventualmente a gente iria ser randomizado por um grupo cujo habitual já era a intervenção dele. A gente não ia servir de controle. Ok? Outro tipo de classificação ainda por objetivo, agora, não pelo tipo do estudo, é se nós queremos mostrar superioridade, não inferioridade, equivalência. Primeiro que fique claro, como nós vimos lá atrás, quando você faz um ensaio clínico randomizado, você vai analisar uma taxa de eventos de um desfecho no grupo que recebeu a intervenção e no outro grupo. E vai fazer uma análise estatística, sem querer minimizar, mas eu diria simples, né? Um teste aí de hipótese para poder avaliar se existe diferença estatisticamente significativa entre elas ou não, né? Ou seja, se eu consigo eliminar a hipótese nula e aceitar a alternativa, desde que minha probabilidade de erro ao acaso seja menor que 5%. Ponto. Né? Eu posso avançar um pouquinho mais e dizer se essa diferença que houve, ela me dá superioridade para uma não inferioridade, ou se ela é equivalente. Okay? Superioridade e equivalência está meio que implícito em eu dizer que ela é diferente e essa diferença é estatisticamente significativa. Mas importa a gente entender a não inferioridade, né? Que a não inferioridade não vai ser vista pela diferença estatística entre uma intervenção. Vai ser vista, e eu acho, de que aquela diferença não estatisticamente significativa, ou estatisticamente significativa, eu aceito como sendo aceitável para poder aplicar na minha prática clínica. Dá para entender isso? Eu já tenho um remédio que funciona. Eu vou colocar um outro tratamento. Eu quero saber se esse tratamento, mesmo sendo diferente do que o outro, essa diferença está dentro de uma margem que eu aceito. E eu pago esse preço, porque o remédio ele é mais barato, porque o remédio é mais fácil de ser feito, né? Porque eu estou, por exemplo, no meio do nada, num país de low income, e aí vale a pena eu não preciso do melhor. Eu posso ter uma perda de efetividade, mas que ela é aceitável. Então, eu mostro que ele não é inferior. E o grau de inferioridade que eu aceito sou eu que determino.
Eu que determino o que eu quero dizer, eu como pesquisador, avaliando uma série de trabalhos, consultando uma série de interlocutores, experts na área, eu posso dizer assim, olha, uma diminuição de 5% ou 10% da efetividade, eu aceito como sendo não. Ok? Então, a não inferioridade mostra que a nova intervenção não é significativamente inferior ao tratamento padrão. Ela tem por objetivo provar que o novo tratamento não é inaceitavelmente pior que o tratamento padrão. Mesmo que não seja superior, oferecendo outras vantagens, custo, conveniência, menos eventos adversos, efeitos adversos. Né? Você precisa de definir uma margem de não inferioridade, que é a pior diferença tolerável, e que o tratamento não é inferior se o limite inferior do intervalo de confiança não ultrapassar essa margem negativa. Às vezes, até se surpreende que a intervenção acaba sendo superior, não inferior. Né? Então, é mais ou menos isso que está aí. Ó. Então, aqui, do lado de cá dessa variação, é o tratamento que é melhor ou o tratamento que é pior. Se a diferença de um e de outro é de 0%, 0 pontos percentuais, ela não tem diferença. Mas eu estou dizendo assim, olha, eu aceito que ele seja até 2% pior. Então, a minha margem de inferioridade pode ser 2, 5, 10%, dependendo da doença que eu estiver tratando. Né? Por exemplo, doenças que não têm grandes consequências, mas é muito mais fácil eu tratar uma cólica renal, sei lá, uma enxaqueca, uma artrite reumatoide, um troço que eu vou tomar uma vez por semana, é barato, eu posso distribuir isso para grandes populações, eu posso aceitar até 10%. Talvez para uma doença que tenha uma complicação muito grande, e 2% a mais de morte, ou 2% a mais de incapacidade de sequela, ela não seja tolerável. Né? Então, não tem um número. É preciso entender isso. Tá bom? E aí o teu resultado, de repente, ele deu um resultado que é abaixo do que o tratamento padrão. Mas o intervalo de confiança no seu limite inferior está dentro da margem que você pré-estabeleceu como aceitável inferior, ou seja, 95% das vezes. Ele vai ser sempre acima da margem tolerável que você aceitou, de pior. Aí o tratamento ele é dito como não inferior. Okay? Se a margem inferior dos 95% está abaixo da margem tolerável, ele é inferior. Tá? Claro que se ele já deu aqui abaixo, ele já é inferior. Okay? Ele pode ser até superior. Se a margem do limite inferior dos 95% for acima daquilo que é o tratamento padrão. Né? Mas o objetivo foi, na verdade, demonstrar que ele era não inferior. Isso tem acontecido cada vez mais frequente. Acho que isso é uma demonstração indireta, né? Eu que sou meio poliana, acho que as coisas estão sempre melhorando, acho que cada vez que a gente vai tendo uma medicina cada vez melhor, cada vez com melhores resultados, a gente vai precisar de cada vez de tratamentos que possam ser tão bons, talvez não tão bons, mas muito mais fáceis de serem tomados, muito mais disseminados, com menor custo para todo mundo. A gente tem uma tendência de cada vez ver mais estudos desta natureza. Ok? Muito bem, tomar cuidado, já aqui, entrando no final, de que as variáveis de desfecho que nos interessam. Acho que a gente discutiu isso um pouquinho lá atrás, mas só relembrando aqui, né? Eu faço uma análise, um ensaio, faço um tratamento e eu quero ver qual é o meu desfecho. Né? Então, primeiro, como na minha validade
eu preciso de analisar vício e acaso, e esse acaso, para poder concluir de que essa diferença é significativa, ela é provável de estar acontecendo, ela tem que ser menor que 5%, ela só vale para uma medida. Ela não vale para múltiplas medidas. Porque se eu fizer múltiplas medidas, eu vou encontrar, muito provavelmente, uma que seja estatisticamente significativa. Aí não é o mesmo critério de validade que eu tenho que usar. A estatística mesmo usa lá vários elementos de correção disso, com os diversos desfechos. Então, você precisa de ter um desfecho primário. É um desfecho que você construiu todo o teu delineamento, as variáveis que você está medindo, a intervenção que você está fazendo, para poder analisar um desfecho primário. Essa é a razão. Mas não significa que você não tenha outros. E os outros não terão a mesma validade por causa daquele problema daquela cadeia em 2x2. É Popper na veia. Mas serve para poder analisar, e aí, assim, poxa, tem um sinal aqui, você pode daí fazer um outro estudo primário, muda a metodologia, os critérios, faz um outro estudo, daí com desfecho. Segundo, é tomar cuidado com desfechos que não são clínicos. Nós estamos cansados de ver estudos na área de medicina intensiva que tem desfechos biológicos, e a gente achando que isso funciona na prática clínica, quando não funciona. Melhorar a pressão arterial não significa que melhora para o doente. Melhorar a PaO2 e FiO2 não significa que melhora para o doente. Melhorar a diurese não significa que melhora para o doente. E assim por diante. Então, os estudos começam com desfechos biológicos, mas eles têm que encaminhar para desfechos clínicos. Quando os desfechos são só biológicos, a validade clínica desses estudos é pequena. Eles têm que evoluir para variáveis. Cada vez mais, os desfechos isolados são mais fortes, mas às vezes eles são difíceis de serem atingidos. Você precisa de um número muito grande de doentes. Então, os desfechos compostos estão cada vez mais inundando, principalmente na área da cardiologia, na área da endócrina, porque você vai pegar um doente que tem uma insuficiência cardíaca, por exemplo, se você for querer só avaliar morte desses doentes, às vezes você vai ter que acompanhar esse doente durante 10 anos. Não vou ter esse tempo. Mas talvez morte não seja só um desfecho tão importante. Eu posso colocar morte, posso colocar reinternamento por insuficiência cardíaca, e posso colocar, por exemplo, o número de vezes que ele aciona uma emergência. Eu faço um desfecho composto. Isso vai ficar mais fácil de poder aferir em 2 anos, em 3 anos. Mas isso traz problemas também, de que às vezes você começa a colocar muito nos desfechos compostos, desfechos que não são clinicamente importantes, só para poder dar positividade no teu estudo. E a outra coisa são avaliar não só os benefícios, mas olhar para os riscos. Vale a pena fazer anticoagulante para todo mundo que tem suspeita de tromboembolismo de pulmão? Maldito, aí é uma impressão minha, maldito trombolítico para tromboembolismo de pulmão. Não faço isso de jeito nenhum. Volta nerfado. Mas não funciona. Tem que fazer. Corticoide pode fazer depois, para todo mundo, sempre. Corticoide é o remédio mais inócuo que tem. Mas não. A gente faz corticoide para um monte de coisa, Doente interno lá com uma crisezinha de asma, 100 mg de corticoide. E aí, quando vem para poder fazer um próximo espinal, corticoide para poder estudar, não pode mais. Não estou sendo científico agora. Não, doutor, mas é uma diretriz antecipada. É isso que a gente está entendendo. Pode. Que nada, minha diretriz antecipada, faça o que vocês acharem que é melhor. Segunda classificação metodológica. Tudo pode ser um estudo de piloto, de habilidade, como o Alexandre quis classificar o estudo da Bruna,
né? São estudos preliminares que avaliam viabilidade e logística. Os estudos podem ser explicativos, quando avaliam eficácia nas condições ideais e controladas. Pragmáticos, quando avaliam efetividade em condições reais e práticas cotidianas. Ou adaptativos, permitem mudanças metodológicas durante o estudo baseado em análises intermediárias. Você veja que os estudos vão ficando cada vez mais práticos à medida que eles vão evoluindo aqui, né? Sai de um piloto, um número muito pequeno, que você controla tudo, explicativos, para um número maior de doentes, mas ainda bem controlados, para os pragmáticos, estudos de fase 3, os adaptativos, que a gente ainda não faz, mas cada vez mais a gente vai ver que ao longo do próprio estudo, os próprios critérios de inclusão e de randomização podem ser mudados de acordo com as análises intermediárias. Eles vão se adaptando ao longo do tempo, né? Com relação à análise e ao julgamento, tá? Os estudos podem ser por intenção de tratar, tá? Ou os estudos explanatórios. Okay? Então, os estudos por intenção de tratar é quando você faz a análise dos desfechos para todo o grupo que foi randomizado, o grupo de tratamento ou para o grupo de controle. E os explanatórios é quando você pega uma amostra desses e vê quem realmente fez o tratamento e quem não fez. Então, a Bruna, por exemplo, está fazendo um estudo no qual ela está analisando se o azul de metileno funciona em pacientes que estão tomando droga, o vasopressor, nas primeiras horas do choque séptico. Ok? Mas ela vai ver que alguns doentes desses usaram azul de metileno pelos 3 dias, como ela quer. Outros não, outros com 2 ou 3 horas ela já teve que suspender, porque o doente recebeu alta, ou o doente morreu, ou o doente... Então, ela vai fazer análise por quais doentes? Por todos os doentes que foram randomizados ou só por aqueles que realmente receberam o azul de metileno por um determinado tempo que você acha que ele foi efetivo em causar uma diferença do desfecho? Né? Ou você pode dizer assim, não, mas esse doente aqui, de repente, ele fez um pneumotórax hipertensivo e morreu. Esse doente eu vou retirar da minha amostra. Esse doente não morreu por uma causa que estava relacionada com o azul de metileno. Então, você limpa, pega só aqueles que realmente utilizaram a droga com aquele teu intuito, né? São os explanatórios. Aí você vai ter uma amostra de doentes que muito provavelmente você vai conseguir demonstrar com mais facilidade que o azul de metileno funciona. Porém, como é que se analisa isso? Eu tenho que analisar da forma como eu vou sugerir para o médico que quando ele estiver na frente de um doente com droga vasoativa, se ele deve ou não deve usar o azul de metileno. E esse doente não vai saber se esse doente vai fazer um pneumotórax hipertensivo, se ele vai ter uma hemorragia digestiva abrupta e morrer por causa da hemorragia digestiva, ou se ele vai ter uma melhora rápida. Então, esses ensaios explanatórios servem para você explicar o mecanismo da droga, mas não servem para você poder colocar numa recomendação de que essa é uma droga que deve ser utilizada naquela situação clínica. Para ser utilizado naquela recomendação clínica, tem que ser por intenção de tratar, porque é num determinado momento que o médico lá na ponta vai dizer assim, aqui tem um estudo que mostra que se eu fizer o azul de metileno aqui, neste momento, eu tenho mais chance de ter benefício com o médico do que se eu não fizer o azul de metileno. Ok? Então, ela não é uma explicação estatística, é uma explicação clínica, ética, de como é que você vai analisar esses estudos, como é que você indica o resultado desse estudo para outras pessoas que não participaram do estudo, para os futuros. Lembrar que também com relação ao julgamento, os estudos podem ser de eficácia, de efetividade ou de eficiência. Lembram lá atrás? Você passa por uma fase de eficácia para uma fase de efetividade na frente. Ela não é estanque, ela é um contínuo. Mas tem que lembrar, uma droga primeiro tem que demonstrar que ela funciona.
Depois, ela tem que demonstrar que ela funciona na prática clínica. E terceiro, que ela é melhor do que as outras, do ponto de vista de custo-eficiência. Então, primeiro, eficácia. Funciona ou não funciona? Uma droga antihipertensiva, que eu vou receitar para doentes hipertensos, que eu tenha que tomar de hora em hora, ela pode ser eficaz. Ela diminui a pressão arterial, mas ela não é efetiva. Porque ninguém vai tomar uma droga para tratar a pressão de hora em hora. Então, ela tem eficácia, mas ela não tem efetividade. Se ela tiver eficácia, ela tem que demonstrar que ela é efetiva. Ou seja, eu dando essa droga antihipertensiva uma vez por dia, que ela já mostrou que ela é eficaz, ela também tem efetividade. Ou seja, ela diminui a pressão arterial na minha população e diminui até complicações de longo prazo. E ela é eficiente, ela, quando comparada com outras drogas, ela tem menor custo-benefício, menor risco, menor efeitos adversos, e maior até aderência dos doentes. Ok, ela tem eficácia, tem efetividade e tem eficiência. Se eu fosse ministro da Saúde, eu só colocaria droga disponível no SUS só se ela tivesse eficiência. O SUS tem um monte de dinheiro que ele tem que gastar. Droga eficaz e efetiva não é para o SUS. Ele tem que demonstrar que tem eficiência também. Para grandes populações. Acho que dá para entender um pouco. Né? Ok. Então, dependendo do tamanho do estudo, de onde é que você está, você começa com estudos de eficácia, estudos menores, vai ampliando essa efetividade e a eficiência até com os estudos pragmáticos, vão demonstrar até mais eficiência da droga. Para grupos selecionados de pacientes, aquela droga tem mais efeitos benéficos. É sempre um perde-ganha. Se você quiser bastante efetividade, você vai perder validade interna. Os estudos vão ficar muito assim abertos. Né? Estudos com muita validade interna, você controla tudo, o fator, como ela está fazendo, tudo tem que ser bem controladinho, os critérios de inclusão, critério de exclusão, esses ensaios que a Verônica faz, é tudo muito controlado. Você entra, tem um critério de exclusão, você entra, tem um critério de exclusão, tem um critério. Você não consegue incluir doente. Mas tem que lembrar que quando a droga for disponibilizada, ela vai ser usada por um monte de doentes que nunca entrou nos estudos. Então, mas, enfim, dá para entender que, com o papel do FDA, primeiro ele precisa de demonstrar efetividade, eficácia. Efetividade vem depois. Né? Enquanto a droga não demonstrar eficácia, ela nunca vai ter efetividade. Okay? E os adaptativos é quando você tem alguns estudos que estão aparecendo, principalmente com neoplasia, né? Começa a randomizar mulheres com neoplasia de mama, com uma droga A, com uma droga B, daqui a pouco você tem 100, 200 doentes, mostra que a droga A é melhor para africanos e para idosos, o outro é melhor para caucasianos e mais jovens. Aí o próprio sistema começa a randomizar, ao invés de 1 para 1, 2 para 1, quando é preto, vai a droga A, quando é branco, vai a droga B. O próprio sistema vai montando isso, vai aumentando a possibilidade de você poder demonstrar que está certo, e você não perde tempo, né? Porque é ético daí você, para uma população africana, continuar oferecendo uma droga que não funciona. Se você já tem na fase intermediária alguns sinais de que possivelmente aquela população vai se beneficiar mais do outro. Então, vejam que são vários players e vários fatores que vão influenciando também os delineamentos. Antes eram muito rígidos, começam a ficar mais abertos, adaptados, podendo satisfazer um número maior de intenções, né, que a sociedade exige. Ok? Vamos mais rapidinho aqui. A randomização, acho que nós vamos ver daí mais com o Marcelo, mas ela pode ser uma randomização simples, doente por doente, ela pode ser em blocos, a cada 4 eu vou ter 2 ou 2, a cada 3, 6, eu vou ter 3 ou 3, a cada 8 eu vou ter 4 e 4, né?
sem saber exatamente quando começa o povo bloco e como é que ele está distribuído. É isso? Mas, né? Eu posso fazer uma randomização. Se eu faço apenas para não chegar lá com 40 doentes, eu tenho 30 numa corte e 10 numa outra corte. Né? Ou estratificado, onde eu não quero que haja um desequilíbrio muito grande de idade e sexo. É claro que se eu vou ter 5.000 randomizados, eu não me preocupo muito com isso. Mas quando você vai ter 100, 150, é melhor fazer alguma estratificação que diminua a chance de você ter um desequilíbrio por causa do número pequeno de pacientes que você inclui. Ok? Os estudos podem ser abertos, eles podem ser simples cego, quando apenas os participantes, os pesquisadores conhecem a locação, duplo cego, quando participantes e pesquisadores desconhecem a locação, ou eles podem ser triplo cegos, quando participantes, pesquisadores e até quem faz análise estatística não sabe qual é a locação. Né? Hoje, com quase que a obrigação dos ensaios clínicos de você fazer publicação prévia, principalmente da metodologia estatística mesmo, isso diminui muito a chance de você ter a análise daí estatística daí que seja customizada para poder você encontrar aquilo que você quer. Né? Porque você tem que já pré-determinar qual é o método estatístico que você vai utilizar a priori. Não vou partir isso aqui. Lembrar da equipoise, né? Acho que é um princípio ético, né? Porque a gente só vai randomizar os doentes quando a gente realmente não tem muita certeza que um efeito, uma droga, tenha realmente mais benefício que outro. Né? Lembrar que a randomização ele é um momento singular, né? É aquele momento que determina a randomização, é se naquele momento você realmente garante que o doente tenha iguais chances de cair numa corte ou outra. Se você pensasse em fechar os olhos, naquele momento, ele tem igual chance, tem, então ele está randomizado. Não é fácil você garantir isso, mas a ideia é essa. Né? Que seja inviolável, pode ser 1:1, pode ser 2:1, 3:1. A gente vai ver isso mais lá na frente. Okay? Lembrar que o cegamento ele é importante apenas porque ele cega ou melhora a qualidade da aferição ou o vício da aferição diferencial. Ou seja, será que você tem alguma chance de poder avaliar que um doente estava melhor do que o outro, se não estiver cego? Por exemplo, para a morte, não tem nenhum sentido você gasta o teu único desfecho para a morte. Né? Ninguém vai se confundir com isso. Mas se o desfecho for melhora clínica ou não, tiver que fazer uma avaliação, tiver que fazer uma avaliação radiológica, uma avaliação de endoscopia, tudo isso é bom estar sério. Resumo, faz uma inferência causal bem sustentada, né? Vocês fazem na avaliação, na revisão bibliográfica, no projeto que vocês montam, que vocês escrevem, que realmente sustenta ali toda a ideia. Né? Garante uma boa relação de eficácia e de segurança, garante equipoise, uma randomização lícita, um cegamento sempre que possível, desfechos clinicamente relevantes, desfecho primário bem escolhido, né? Cuide dos eventos adversos. Garanta uma boa seleção de amostra e evite perdas. Ambulatorialmente, isso é tudo. Né? Descreva bem as variáveis. Analise bem o efeito do tratamento. Quero só terminar com esse. É o melhor delineamento de todos. O melhor delineamento do mundo é fazer o ND1. O ND1 é um ensaio clínico escrito na década de 90 pelo Gordon Weld, e cujo delineamento é
o número de doentes não. Né? Isso é só para poder lembrar que, para qualquer tratamento que você for fazer, se ele não estiver dentro do ensaio randomizado de regras bem estabelecidas, o que a gente faz frequentemente, ou deveria fazer, é sempre estar olhando para aquele doente e escolhendo o melhor tratamento para ele, analisando o seu desfecho. Se o desfecho não está melhorando, muda para o tratamento B. Se ele não estiver bem com o tratamento, muda para o tratamento C. E aí você está sempre customizando para cada paciente individualmente qual é o melhor tratamento para ele. Mas poderia ser feito um delineamento mesmo. Né? Há alguns publicados na literatura, não tenho nenhum exemplo aqui, porque não é muito da nossa área, mas aqui está um, por exemplo. Ó. Você tem aqui um paciente para tratamento de dor, uma dor difícil de controle. Então, no dia 1, você randomiza, faz placebo para ele, e vê qual é a dor que ele tem, e se ele melhorou ou não melhorou. No dia 2, faz uma randomização outra vez. E aí, naquela randomização, ele recebeu a droga ativa. Você vê qual era a dor que ele tinha, se ele melhorou, se ele não melhorou. No dia 3, você randomiza outra vez. E aí ele caiu para droga ativa. Você vê como é que ele estava, melhorou ou não melhorou. No dia 4, faz isso durante alguns dias. E aí você vai ter aqui uma média de melhora com cada uma das drogas e vai encontrar para ele qual é o melhor tratamento. O A, droga B, e assim por diante. Talvez a gente já faça um pouco disso, né, com dor crônica. Às vezes você faz morfina, o doente não melhorou, aí você tira a morfina, faz um outro analgésico, esse melhorou. Mas daria para fazer de uma forma sistemática, né? O doente tem uma enxaqueca de difícil controle, você faz durante um tempo uma droga, sistematiza como é que você vai fazer aquilo. No segundo momento, você randomiza outra vez. No terceiro momento, você randomiza. Você faz umas 4, 6 randomizações dessas e faz uma análise paciente por paciente de qual que é melhor. Ok? É muito da medicina personalizada.